Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Eu convido a abrir a palavra do Senhor em Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Nós estamos em uma sequência de ministrações que o título é A Misericórdia de Deus em Salvar Pessoas. E a Igreja Multiplicadora, que nós estamos trabalhando, ela tem 5 princípios. O princípio da oração, o princípio da evangelização discipuladora, o princípio da plantação de igreja, da formação de líderes e da compaixão e graça. Nós falamos aqui sobre oração. Ministramos aqui 5 domingos sobre oração. O título da série foi Aprendendo a Orar com Salmos. E os irmãos podem encontrar na nossa playlist no YouTube. E agora nós estamos indo para a 4ª ministração sobre o 2º princípio, que é a evangelização discipuladora. E não tem como nós evangelizarmos, não tem como nós discipularmos sem misericórdia. Por isso o tema dessa série de ministrações é a misericórdia de Deus em salvar pessoas. E nós estamos trabalhando no livro de Jonas. E a gente já viu aqui um pouquinho sobre o chamado de Jonas, a fuga de Jonas. Jonas foi parado dentro da barriga de um grande peixe, 3 dias e 3 noites, como livramento de Deus. Não foi juízo. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Não é juízo de Deus, não. Senão ele ia morrer afogado, se ele não estivesse dentro do grande peixe. Então foi livramento do Senhor. Foi livramento. E aí ele é vomitado na praia, chega em Nínive, prega a palavra do Senhor, o povo se arrepende, e aí entra o capítulo 4. Os 3 versos que nós acabamos de ler. E enquanto eu lia esses 3 versos do capítulo 4, baseado no contexto, eu fiquei pensando que nós, como seres humanos, somos extremamente limitados. Porque a gente não consegue ter uma visão completa das coisas. É por isso que você tem uma cosmovisão, uma visão de mundo. Cada um de nós temos uma visão de mundo, na sua opinião. Aí você vai ver as entrevistas aí nos programas, né? O que é que você acha sobre determinado assunto? Aí você vai lá e dá sua opinião sobre esse assunto. Outra pessoa chega lá e dá a opinião dela acerca de algum assunto. Aí um já discorda do outro e tal, porque nós temos a nossa cosmovisão. Só que isso não quer dizer que nós estamos plenamente certos. Isso não quer dizer que isso é plenamente certo, porque você tem aquela visão, porque nós temos uma visão parcial das coisas. A grande máxima da ciência hoje é que a verdade é relativa. Você pode observar isso. Ninguém fecha questão nenhuma. Você vai para a academia, você observa muito isso, né? Você faz um estudo de acordo com os dados, de acordo com os dados que você obteve, você chega a uma conclusão. De repente, um outro cientista pode, com os mesmos dados, chegar a uma outra conclusão, ou pensar, olhar por um ângulo diferente, porque a ciência relativizou a verdade. E dizer que existe uma verdade absoluta é uma ofensa. Mas nós sabemos que existe uma verdade absoluta. Mas essa verdade absoluta é a palavra do Senhor. E pasmem, quando eu entrei no seminário, sabe o que eu pensava? Pensava assim, eu já tenho um pouquinho de conhecimento, né? Nasci no Evangelho, com 18 anos eu fui para o seminário. Aí o que vai acontecer? Se eu sei um pouquinho, vamos só acrescentar aquilo que eu já sei. Engano meu. Destruiu-se os tijolinhos que eu tinha construído para refazer tudo de novo. E pensando que a teologia era uma ciência, se pode chamar de ciência exata. Como assim? É certo, a gente lê, está dizendo aqui, pá. Aí eu fui ver que existem muitos teólogos que divergem de vários pensamentos. Gente boa, servos de Deus, que se esmeram nas Sagradas Escrituras, vão para o grego, vão para o hebraico, e se esmeram qual era o contexto de Jonas, qual era o contexto de Paulo quando ele escreveu isso, né? Para que a gente possa compreender o que Deus está falando ao nosso coração.
Ah, pastor, mas o Espírito Santo, ele nos ilumina para entender. Amém, ele nos ilumina sim. Nos ilumina para entender e para aplicarmos para a nossa vida, para o nosso cotidiano. A palavra do Senhor é viva. E ele fala, você abre e ele fala com você. Não precisa você entender todo o contexto geral, tal, para que ele fale com você. Agora, para que nós possamos explicar, para que a gente possa ter mais e mais da profundidade da palavra de Deus, é preciso que nós nos esmeremos. Porque às vezes a gente fica na superfície. Você olha para um rio, coisa linda aquele rio, né? Agora você só vai conhecer aquele rio se você mergulhar. E aí eu até vi uma ilustração. Se você pergunta para um artista que gosta de pintar e tal, como é que é a praia? Ele vai dizer, a praia tem coqueiros lindos, tem uma areia, um mar maravilhoso, dependendo do horário, as nuvens formam uma paisagem maravilhosa, coisa linda, olha a visão dele. Se você pergunta para um pescador qual a visão que ele tem da praia ou a visão que ele tem do mar, ele já vai dizer algo um pouco mais próprio, olha, eu já estou dentro, né? E ele vai começar a dizer a visão que ele tem mais ainda na superfície. Se você perguntar para um mergulhador o que é o mar, ele vai dizer com mais profundidade ainda. Mas o mar é imenso e nenhum dos três vai poder dizer ou esgotar o que é o mar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós, por sermos limitados, nós jamais conheceremos a verdade plena e jamais conseguiremos enxergar tudo de maneira plena. Mas nós servimos a um Deus e conhecemos uma verdade absoluta, que é a palavra do Senhor. E a pergunta que eu faço hoje, e é o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês, é como enxergarmos como Deus? Ou, na realidade, o que nos limita a enxergarmos como Deus? Porque Deus, ele tem a visão completa das coisas. Nós somos limitados. E nós precisamos, através da palavra do Senhor, nos aproximar de Deus, para que nós possamos buscar a enxergar como Ele, que tem a visão plena de tudo, porque Ele criou tudo. Amém? Então, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo a nossa pequenez, a grande pergunta é, como enxergar como Deus? O que é que me limita? O que é que me faz não enxergar como Deus? E muitas vezes andar pelos meus pressupostos. E é isso que nós vamos ver baseado nesses 3 versículos do capítulo 4 que nós lemos em Jonas. E a primeira coisa que eu percebo, que nos limita e que gera uma dificuldade para que nós enxerguemos como Deus e consequentemente nos fazer ter uma visão mais geral e mais profunda das coisas, é a religiosidade. Por que a religiosidade, pastor? Como a gente consegue enxergar a religiosidade aqui no texto em que nós lemos? Olha o que Jonas está dizendo. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Com isso o quê? Com o arrependimento de Nínive, a cidade que Deus havia mandado ele pregar. Que ele fugiu no primeiro momento, depois obedeceu e pregou. Rápido, o texto diz que era caminho para andar Nínive toda, era 3 dias, ele andou em 1 dia. Pegou as vias principais, andou rápido, não queria muito que aquele povo se convertesse, e pregou. Quando o povo se arrependeu, porque foi suficiente 1 dia de viagem que ele deu e pregou a palavra, a mensagem chegou no rei, fez uma proclamação, jejum, oração e clamor de arrependimento ao Senhor. Deus não destruiu Nínive. E Jonas ficou furioso. E Jonas ficou estressado com aquele negócio. Versículo 1 e 2, né? Ele se enfureceu. Versículo 2 agora. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, que tu és um Deus compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois tu te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida e eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas estava sendo religioso. E a primeira a característica da religiosidade, uma delas, porque tem muitas características, mas uma característica da religiosidade é se considerar melhor do que os outros. Sabe por que Jonas não queria que Nínive fosse salva? Porque nós, os hebreus, né, a mentalidade de Jonas, nós, o povo de Israel, é que somos o povo eleito, é que somos o povo escolhido, é que somos o povo de Deus. Nós não temos outros deuses, a gente serve ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Ele fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Nós é que somos o povo dele. E os ninivitas? Povo cruel, povo horrível. Eles eram inimigos de Israel. Inclusive lá na frente,
Israel, né, o reino do norte, é destruído pela Assíria, é disperso pela Assíria, como juízo de Deus. Depois Nínive foi destruída também, mas nesse momento eles alcançaram a misericórdia do Senhor. E Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Por quê? Porque ele se julgava melhor. E a religiosidade, uma grande característica da religiosidade, é quando nós nos julgamos melhores que os outros. Estamos estudando aí na EBD, o Sermão da Montanha, e vai chegar lá. Capítulo 7 de Mateus, versículo 3, Jesus diz: por que você observa o cisco no olho do teu irmão, tendo uma trave no teu? Às vezes a gente está todo errado, todo cheio de preconceito, não perdoa ninguém, aí está com o coração cheio de mágoa e tudo. Aí chega um irmão, aí ele já olha o ciscozinho no olho do irmão. Não, isso aí está errado, essa postura está errada, sendo que a vida dele está toda sarrafuiada. Uma trave enorme no olho dele, uma viga terrível impedindo que ele enxergue as coisas claramente, e ele está enxergando um ciscozinho de nada, uma besteira lá na vida do outro, e a vida dele está toda errada, mas ele está se considerando melhor. Sabe o que é uma coisa, só que um contexto bem mais parecido com esse de Jonas, é aquelas pessoas que chegam assim, eu acho muito engraçado isso. A gente escuta, às vezes no meio evangélico, da igreja, a gente não ouve muito isso, mas aí fora a gente ouve bastante. Agora, o cidadão mata, rouba, violenta as pessoas, faz tudo enquanto chega no presídio, alguém prega o evangelho e diz que se converteu. Os Jonas, né? Agora um ninivita desse diz que é crente. Agora um ninivita desse diz que se arrependeu. Sou muito mais eu. Esse eu, cheio de promiscuidade, coração sujo, vive na pornografia, a vida toda sarrafuiada, mas porque ele não roubou, porque ele nunca matou, porque a Bíblia diz que se você nutre ódio de alguém, é pecado de homicídio diante de Deus. O Sermão da Montanha fala sobre isso. Mas porque o cara nunca pegou uma arma e apontou na cabeça de alguém, ele se julga melhor. Né? Porque ele nunca teve um caso extraconjugal, literalmente, ele se julga melhor, mas a mente dele já traiu muitas e muitas vezes e com muitas e muitas pessoas. Mas ele é melhor. Ele se julga melhor. Sabe o que é isso? Religiosidade. E nós nunca conseguiremos enxergar como Deus. Nós nunca conseguiremos ter uma visão um pouco mais parecida com a do Senhor se nós formos religiosos. E uma das características é se julgar melhor do que os outros. Jonas estava se julgando melhor do que os ninivitas. Uma outra característica que eu observo na religiosidade é pensar que conhece a Deus. Versículo 2, olha o que Jonas diz: Senhor, não foi por isso que eu disse que quando ainda estava em casa, não foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes? O que Jonas está dizendo aqui? Eu conheço o Senhor, eu te conheço, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que o Senhor não ia querer destruir o povo, eu sabia, por isso que eu fugi para Tarsis, por isso que eu fui-me embora em vez de ir pregar em Nínive, porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu te conheço, eu sei quem o Senhor é. Será que Jonas realmente conhece a Deus? Eu acho que Jonas sabia quem era Deus e até se relacionava com Deus, porque Deus conversa com ele e ele conversa com Deus. Mas Jonas não conhecia Deus na profundidade do seu ser. Lá em Oséias 6:3, a palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecer significa o quê? O que Oséias está dizendo? Na medida que nós conhecemos a Deus, nós nos aproximamos mais dele e nos tornamos mais parecidos com ele. O conhecer a Deus é se tornar mais parecido com ele. Aí alguém colocou uma frase, se eu não me engano, do pastor Luiz Hermínio, no grupo de WhatsApp que eu participo, e a frase dizia assim, salvo engano, né? Deus não quer ser estudado, ele quer ser experimentado. E aí fosse uma discussão, né? Aí eu discordo. Porque se Deus não quer ser estudado, então por que teologia, que é o estudo de Deus? Tá. Mas eu entendi o contexto da frase. Deus, ele não quer ser um objeto como um objeto de experiência que você coloca no laboratório e vamos aqui observar e analisar, porque a gente jamais vai conseguir fazer isso com Deus. Deus, ele quer ser estudado, sim, mas não de maneira científica apenas. Ele quer ser estudado e experimentado, mais do que isso, ele quer ser conhecido.
E conhecer a Deus é se tornar parecido com Ele. Isso a ciência não tem como, né? Você vai estudar um sapo, você não vai se tornar parecido com um sapo. Então não é um estudo científico. É um estudo experimental. E nós precisamos conhecer mais a Deus. E na medida que nós conhecemos a Deus, na medida que nós nos deixamos ser tocados por Ele, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. E é muito mais do que intelectualmente. Eu vejo um Leandro Carnal, historiador, falando sobre a Bíblia, ele sabe mais do que eu. Historicamente. Bíblica, ele vai para a Bíblia, na literalidade das palavras, o cidadão dá uma lavada em muitos de nós, aí, muitos teólogos, pelo conhecimento bíblico, por onde Paulo passou, as igrejas que fundou e tal, só que ele tem uma visão secular, não é uma visão espiritual das coisas. Então ele conhece a Deus como objeto de estudo. Ele não conhece a Deus experimentalmente. Ele não conhece a Deus no sentido de deixar Deus transformar a sua vida. Irmãos, a religiosidade nos faz pensar que conhecemos a Deus. Como, em que aspecto isso? Aquele cidadão, os fariseus, né? Os fariseus, eles achavam que conheciam a Deus. Lá em Romanos, Paulo, falando sobre a justificação pela fé, ele dá-lhe uma lapada segura em todos. Começa Romanos capítulo 1 sobre a impiedade, né? Todos, aquelas pessoas que vivem no o mais baixo grau de moralidade, pecados horríveis. Aí ele vem para o moralista, aquela pessoa que se sente boa diante de Deus. Ele fala também é condenável diante de Deus. Aí ele chega para o judeu. Você que se julga instrutor, né, que se julga aquele que tem a palavra de Deus, guia dos cegos, instrutor dos nécios, você também acha que é indesculpável diante de Deus? Sabe o que ele está dizendo? Que aqueles religiosos que se consideram e que se julgam conhecedores de Deus, mas que vivem na prática do pecado, também não conhecem a Deus. O que é conhecer a Deus? Jesus também diz para os saduceus: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer a Deus é muito mais do que religiosidade. Porque o religioso, ele diz assim: eu conheço a Deus. Conheço. Jejum 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. E não sou como esse publicano. O que conhece a Deus, ele se humilha diante do Senhor, como aquele publicano. E como Isaías, quando teve a visão do Senhor, Isaías capítulo 6, ele diz, quando ele vê o Senhor, ele fala: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías me faz lembrar as palavras de Pedro, quando Pedro se encontra com Jesus, que tem a pesca maravilhosa, e Pedro então diz: mestre, afasta-te de mim. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu não sou digno de estar diante de Ti. O conhecimento de Deus, irmãos, não é conhecer a Deus, não é de maneira religiosa. Porque o religioso, ele se julga melhor do que os outros, como acabamos de falar. Mas a pessoa que conhece verdadeiramente a Deus, ela não julga os outros, ela julga a si mesma. Ela fala diante do ser supremo e maravilhoso, o Deus de todas as coisas, o que criou todas as coisas, a santidade, a própria santidade. Quem sou eu diante dele? O que Jonas estava fazendo era simplesmente caindo no pecado da religiosidade. E quando nós caímos no pecado da religiosidade, nós ficamos míopes e muito longe estamos de enxergar como o Senhor enxerga. E uma outra característica da religiosidade é a tentativa de manipular a Deus. Se você for ler os versos, todo o capítulo 4, é uma tentativa de Jonas de manipular a Deus. A continuação do verso, se você for observar aqui, versículo 4, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Para Jonas, né? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Olha o que estava acontecendo. Jonas ainda estava esperando
que Deus se rendesse à vontade dele e destruísse a cidade de Nínive. Todo o discurso de Jonas, você já viu uma pessoa manipuladora como é que é? Eu sabia, rapaz. Sabia que ia ser desse jeito. Marido e mulher discutem, né? Aí acontece alguma coisa. Tá vendo? Eu sabia, te falei. Aí fica querendo colocar a culpa na pessoa, né? Te falei, eu sabia que ia ser desse jeito. Olha, se tivesse feito do jeito que eu tinha falado, a gente até consegue fazer isso com algumas pessoas. Agora Jonas achando que ia fazer isso com Deus. É muito inocente, menino. Tentando manipular Deus. Eu sabia que o Senhor é um Deus, né, que diz que vai castigar e tal. E depois o Senhor se arrepende. É tipo assim, o Senhor não tem palavra mesmo. Sabia. Uma pessoa religiosa, ela tenta manipular a Deus. Eu já falei para vocês que quando eu era criança, uma vez eu vi os irmãos pregando aquele negócio tudo, né? Eu cheguei assim, papai, pode fazer isso? Isso o quê, meu filho? Chegar assim, pegar Deus pelo gogó, botar na parede e dizer, se o Senhor não me abençoar, eu vou te largar. Não, meu filho, pode fazer isso não, mas aqui os irmãos ficam testemunhando isso. Os irmãos ficam dizendo assim, pega Deus, imprensa ele na parede, assim, pela goela, e fala assim, olha, eu vou te largar. Parece, eu não sei nem o que parece esse negócio, mas é muito estranho, né? Parece que Deus fica com medo, não faz isso não me larga não. Eu gosto tanto de ti, te amo tanto, eu vou fazer as tuas vontades. Sabe, a religiosidade manipula. Como é que manipula? Eu falo isso, né? Mas tem uma maneira muito grande de manipular, que a gente acha que manipula a Deus, né? Só vou usar a ilustração. São Longuinho, né? Dá 3 pulinhos. Aí dá 3 pulinhos para São Longuinho, aí as coisas acontecem. Você acha que com Deus você vai fazer desse jeito? Ah, vamos fazer uma oferendazinha, um negócio aqui, e aí Deus vai e cede. Ah, não, é porque assim, gente, a gente confunde o nosso Deus com os deuses pagãos. Isso é paganismo. Isso é idolatria, você achar que você vai comprar Deus com presentes. Quando a palavra do Senhor diz que Ele abençoa aquele que oferta, aquele que dizima, o que a palavra do Senhor diz? Cada um contribua não por tristeza ou por necessidade, mas com alegria, conforme Deus propôs no seu coração. Aí a pessoa pensa assim, como é que eu faço, hein? Só estou com R$2 e eu estou precisando. Preste bem atenção, olha, é questão de mentalidade. Só estou com R$2. A conta de luz vence amanhã. Eu fico escutando tanto essas pregações aí que o pessoal fala. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar esses R$2, que com R$2 eu não pago a conta. Mas é um investimento que eu faço, né? Eu dou esses 2 contos e amanhã eu vou pagar essa conta de luz porque parece que a gente age com Deus como se fosse assim, né? Porque o Deus, eu não quero usar outro termo aqui, Ele vai abençoar-me nessa causa. Sabe o que é isso aí? É você achar que está comprando a bênção de Deus. A palavra do Senhor não diz isso. Você não tem que ofertar por necessidade. Você tem que ofertar com alegria. E as bênçãos, pastor, que a Bíblia fala, meu irmão, isso é natural, isso é outra coisa. As bênçãos do Senhor é quando nós temos visão no reino. Eu tenho falado isso aqui várias vezes para os irmãos. Quando você tem visão no reino, aquilo que a gente falou aqui no nosso planejamento estratégico, você tem liberalidade no seu coração. Os seus R$2 não vai ser porque você está pensando em pagar a conta de luz amanhã. Os seus R$2 vai ser porque, poxa, o reino do Senhor, aqui na terra tem necessidades também. Né? Para a gente se reunir aqui tem conta de luz também para pagar. Para a gente se reunir aqui a gente tem que estar comprando cadeira, glória a Deus por isso. Glória a igreja cheia desse jeito. Se a gente não tivesse cadeira suficiente, já pensou? Como é que ia ser? Tumulto. Então, também precisa para isso. A gente está organizando os banheiros, coisa maravilhosa. A gente ajuda algumas pessoas na área social. Então, a sua oferta é pensando no reino. É assim que tem que ser. Agora, querer manipular a Deus com as suas ofertas, isso não é evangelho, isso é paganismo. E você não vai manipular Deus assim. Não pense que Deus é manipulável. Faça as coisas com gratidão no seu coração. Oferte e dizime por tudo que Deus já te deu. Oferte e dizime porque você tem visão no reino. Poxa, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me dado saúde, eu tenho trabalhado, eu tenho servido ao Senhor, Ele tem me dado graça, eu tenho prazer em ofertar na casa dEle, eu tenho prazer, é pelo que o Senhor já te deu, meu irmão. Pastor, é natural as bênçãos, que coisa maravilhosa. Como é que eu vou dar as costas para alguém que me ama? Você já viu? A lei da reciprocidade é natural. Poxa, né? Se o irmão Elno está aqui direto comigo, poxa, pastor, eu lhe ajudo e tal, e me abraça e a gente está andando junto, poxa, qual é a reciprocidade? É que eu ajo com ele da mesma forma. Se você
é grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem te dado, as bênçãos de Deus vai ser natural na tua vida, meu irmão. Não precisa ficar tentando manipular Deus, porque isso é religiosidade. Era isso que Jonas estava querendo fazer com Deus, tentando manipular, falando coisas, jogando palavras ao vento, como se Deus fosse mudar o seu veredito. Como se o Senhor fosse mudar. Jesus mesmo falou, olha, não façam como os pagãos quando vocês forem orar. Que eles acham que pelo muito repetir as mesmas coisas, eles vão conseguir. Não façam isso. Não façam isso. Isso aí é reza. Isso é paganismo. Quando vocês forem orar, entre no seu quarto, feche a porta. E ore, Pai nosso que está nos céus. Aí só para você entender, aquilo é um modelo, gente. É um modelo de oração. Aí se você fala, poxa, eu estou com um parente doente lá no hospital. Aí você se ajoelha e vai orar 5 Pai Nosso. Você está quebrando a regra que Jesus havia acabado de falar. Ele diz, não repitam as mesmas coisas, como os pagãos que fazem mantras, né? Achando que é o muito repetir, que vai fazer com que Deus ouça as suas preces, porque é uma espécie de manipular. Eu vou manipular Deus. Por que eu não recebi a bênção? Porque eu só orei 5 Pai Nosso. Eu orei 10, foi por isso que eu recebi. Isso é manipular. E o que o Senhor quer é um relacionamento sincero do nosso coração diante dEle. É isso que o Senhor quer. Você está entendendo? Está comigo? Para que nós consigamos enxergar como Deus. É por isso que a religiosidade é condenável. É por isso que a religião, muitas vezes, ela fecha os olhos das pessoas. Jesus não veio instaurar uma religião. Jesus veio instaurar o seu povo, vivo, redimido. Um povo atuante, que vive como o Senhor. Ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Nós temos falado sobre isso aqui. O que te leva, o que vai te fazer enxergar como Deus? Uma vida natural na presença dEle. Uma vida que busque, que exalte a Ele. Fuja da religiosidade. Fuja do misticismo. Fuja das crendices. Apoie-se cada vez mais nessa verdade absoluta, que é a palavra do Senhor. E conheça-o profundamente. Nós falamos aqui 3 características da religiosidade, que nos impede de enxergar como Deus. Eu já estou finalizando. E existe uma outra coisa que nos impede de enxergar como Deus. O que é? Imaturidade. Irmãos, além da religiosidade, a imaturidade espiritual tem acabado com muitos relacionamentos. Relacionamentos que eu falo com Deus mesmo, que não tem crescido. Sabe o que Jonas está fazendo aqui? Olha a cena de Jonas, versículo 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Você acha que Jonas está querendo morrer? Ele está querendo matar, não está querendo morrer não. Ele quer que o povo de Nínive morra, ele não está querendo morrer, ele quer matar. Já que o Senhor não vai matar eles, então mata a mim, tira a minha vida. Imaturidade pura, gente. Essa noite a gente teve um trabalhozinho com a Isabela. Né? Isabela chorava muito no berço, aí a gente estava cedendo assim algumas vontades, né? Estava botando ela na cama. Aí na cama, ficava do lado do papai e da mamãe, coisa linda. Se esticava, girava para um lado para o outro, se atravessava na cama. Essa noite eu gostei da postura da minha mulher. Aí, porque depois que ela dorme aqui, a gente vai levar para o berço, né? Deixa lá. Aí no meio da noite ela acorda. E aí ela quer vir para a cama de novo, para dormir aqui, para levar para lá. A Anne falou, pois você vai aprender a dormir no berço. Eu sei que eu fiquei 1 hora rolando na cama e a Anne lá, Isabela, 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 pare de show. Aí que ela gritava mais alto ainda. Você acha que ela se rendeu? A Anne se rendeu? Não se rendeu não. Falou, amor, sua vez. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, minha vez. Aí ela veio pra cama, lá vai eu. Vamos, Isabela. Aí comecei a cantar uma musiquinha. Amor, pega o puff. Eu estava em pé da beira do berço, né? Peguei o puff, puxei. Voltei lá e veio a vez da Anne de novo. Dormiu a menina. Maravilhosamente. E a gente não cedeu à tentação dela. Mas sabe o que é isso? Imaturidade. A imaturidade da Isabela. Achando que chorar mais alto vai fazer ela vir para a cama. Aí tá lá Jonas achando, Senhor, me mata, então eu quero morrer. Imaturidade. Imaturidade pura. Não era isso que ele queria. Ele só estava tentando achar que Deus ia fazer as vontades dele. E se nós formos imaturos, a gente também não vai conseguir enxergar como Deus. Lá em Hebreus
capítulo 5, do verso 11 a 14, olha o que o escritor diz. Quanto a isso, temos muito a que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O alimento sólido é que vai nos fazer conhecer mais de Deus. Para isso, todavia, precisamos amadurecer. Irmãos, para isso nós precisamos amadurecer. A gente precisa, para conhecer mais a Deus, para podermos buscar enxergar mais como Deus, a gente precisa amadurecer. Hoje eu fico vendo, eu entrei no curso de História. O curso de Teologia já me fez aprender muita coisa. Mas no curso de História, poxa, eu comecei a entender tanta coisa, sabe? Olhar por uma outra visão, enxergar por um outro ângulo. Me aprofundar um pouco mais, eu falei, poxa, olha, quando alguém cita o nome de um historiador, eu já sei, ó, isso é um historiador. Tá? Fiz alguns semestres, já fiz 3 semestres. Né? Tive que trancar por causa da dificuldade, mas o próximo a gente volta, em nome de Jesus. Mas, irmãos, sabe o que eu entendi com isso? Que nessa área do conhecimento científico eu estou amadurecendo um pouco mais. E aí eu acabo tendo uma visão um pouquinho maior das coisas, um pouquinho melhor das coisas. Tem muita coisa que eu não sei. Se alguém for falar sobre a área de psicologia, eu não sei nada. Né? Da área da medicina, então, aí que outras áreas eu não sei nada. Eu sou um bebê nessas áreas aí. É só o leitinho mesmo. Né? Olha, refrigerante Farmal. Farmal é. Não sei dizer mais nada do que isso. Ah, tem pesquisas. Não sei o nome de nenhum pesquisador. Não sei nem. Só sei que Farmal. Eu sou um bebê nessa área. Por isso que a imaturidade espiritual é a falta de conhecermos mais a Deus. Se nós falamos aqui que Jonas, a religiosidade faz a pessoa achar que conhece a Deus, né, está muito ligado à imaturidade também. Jonas ainda era um bebê nesse aspecto, muito imaturo, espiritualmente falando. E se nós queremos enxergar como Deus, ou buscar, claro que a gente não vai conseguir enxergar como Deus na sua plenitude, na sua totalidade, mas se nós queremos nos aproximar, buscar amar como o Senhor, olhar para as pessoas como Deus vê, nós precisamos estar mais perto dEle, e precisamos amadurecer mais na palavra do Senhor. Sabe, quando eu fico vendo pessoa que diz que não perdoa, que qualquer coisinha guarda mágoa, não, Deus é que perdoa, a gente não tem que perdoar nada não. Eu fico vendo, está longe, está no leitinho ainda. Ixi, não dá nem para comer uma feijoada espiritual. Passa mal aí, vai passar mal. Vai se escandalizar rapidinho. A gente precisa pensar nisso, irmãos. Jonas estava agindo sem misericórdia. E quantas vezes nós somos assim? Dificilmente nós vamos olhar como Deus. Dificilmente vamos conseguir ter uma visão como Deus tem, se nós não buscarmos conhecê-lo mais. Se nós não buscarmos amadurecer. E aí a gente vai cantar daqui a pouco uma canção linda. Aí eu lembro de mim, quando eu era menor. Papai chegava, todo mundo sentava em volta da mesa. E meu pai, o provedor da casa. Provedor. É ele quem compra o arroz, é ele quem compra a carne, ele quem comprava tudo lá. Sentamos em volta da mesa. Aí meu pai terminava de comer, aí ele metia o garfo no meu prato. Eu ficava zangado com aquele negócio. O senhor come o seu, depois vem pro meu. Come o seu, deixa o meu. Sabe o que eu não entendia? Que foi ele que comprou aquilo tudo ali. Foi ele que deu. E aí eu estou lá imaturo. Eu estava brincando com a Esté. Eu disse, hoje eu ia falar da Esté. Esté, vou comprar uma coxinha. Eu compro a coxinha para a Esté. Me dá um pedaço. Ela... Eu falo, poxa, Esté, eu comprei a coxinha. Eu estou te pedindo só um pedaço. Fica rindo, né, Esté? Quantos aqui nunca fizeram isso quando era criança ou adolescente? A gente faz a mesma coisa com Deus. Aí um cidadão que ele não quer dizimar, um cidadão que não quer ofertar, é imaturo espiritual. Se eu estou falando com você, amadureça. Porque Deus te dá tudo. Deus te dá a carne, te dá o arroz, te dá o feijão, te dá o trabalho, Ele pede um pedaço da carne e você não quer dar. Pelo amor de Deus. É isso que acontece. Deus te dá tudo. Deus te dá tudo e você também hipocritamente diz que tudo é dele, tudo é Deus, Senhor.
E vai rolar menos uma ofertinha aí para abençoar o reino, para a gente poder ganhar mais pessoas para Jesus. Então, isso aí a gente tem que ver, né? Imaturidade. Precisa amadurecer. Precisa ter uma visão de Deus, uma visão de reino, uma visão de crescimento. Vou fechar por aqui. Se nós queremos enxergar como Deus, ou se aproximar, né? Se aproximarmos da visão de Deus, a maneira como Ele enxerga as pessoas. Nós estamos falando aqui, irmão, sobre a misericórdia de Deus em salvar pessoas. Como você tem olhado para as pessoas? Qual tem sido a sua visão? Será que nós não temos evangelizado? Nós não temos alcançado mais pessoas exatamente por conta da nossa visão limitada e por não conseguirmos amar como Deus? Tem aquela canção do Diante do Trono maravilhosa, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Que busquemos isso. Agora eu vou cantar uma canção. Neilo, aquela canção lá. Chama o pessoal do louvor que ensaiou aqui comigo de tarde. E eu te convido a buscar, Senhor, eu quero amar como Tu amas. Eu quero me importar com os perdidos. Quero fazer obras maiores. Eu não quero ser tão egoísta. Eu quero amar as pessoas. Fico preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim. Chega de olhar pra mim. Abre a minha visão. Bota a mão no seu coração. Declare e diga assim ao Senhor. Quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração.
Filho.